E hoje também, gente, é dia, sabe de quê? Dia oficial da Black Friday. Oficial porque já vem rolando promoção aí ao longo de toda a semana, até porque já virou tradição, né, gente? Mas também esse é um momento em que aparecem os famosos descontos de mentira. Aí é o perigo da gente acabar pagando metade do dobro. Aí não vale, né? E o alerta desse ano é ainda maior, porque a Serasa dados da Serasa mostraram que a madrugada é o horário preferido pelos golpistas, porque é o horário que muita gente também acaba comprando. Eles estão lançando sites falsos, criam anúncios enganosos e até simulam páginas de lojas conhecidas. Você acaba clicando ali sem perceber, faz a compra no site falso, porque é muito semelhante ao verdadeiro. Por isso, hoje, a gente vai falar dos cuidados essenciais na hora de comprar. Seja no site, a gente acaba comprando muito na internet, mas se você também prefere comprar na loja física, ainda assim precisa estar muito atento. Vai pagar no cartão, no Pix ou no boleto. Tem que ficar atento à forma de pagamento também. Como evitar armadilhas no parcelamento. Como agir quando você percebe que caiu numa promoção falsa? O lojista aumentou o preço semana passada e agora abaixou, está falando que é promoção. Quais os seus direitos? Como que você pode resolver? Vamos conversar com quem entende. Pedro Carvalho, advogado, especialista em direito do consumidor e trabalhista também. Bem-vindo, Pedro. Bom dia. Bruna, bom dia, tudo bom? Tudo jóia. Obrigada pela sua presença aqui no Tribuna Amanhã nesta quinta-feira. Pedro, qual que é a principal armadilha que nós, consumidores, quem está assistindo a gente em casa, pode ser vítima aí nesse período da Black Friday? Boa pergunta, você de casa já fica esperto, hein? A gente precisa sempre estar atento aos golpes de falsos sites, sempre. Seja a partir do Instagram, quando a gente acaba recebendo um anúncio para poder clicar, muitas vezes os golpistas eles utilizam do mesmo nome, quase o mesmo do perfil do Instagram da loja, o site de fato igual, na mesma tonalidade. Então a gente precisa estar atento a tudo isso. Com certeza. A gente está falando aí dos golpes porque é uma preocupação muito pertinente, mas as promoções falsas também existem, né, Pedro? E a gente acaba nessa pressa ali, na ânsia de consumir. Às vezes você não está monitorando o preço. Poxa, por exemplo, eu quero comprar um celular. Às vezes eu não fico monitorando o preço desse celular, às vezes sim, mas chega a Black Friday, apita ali para mim a promoção e fala, opa, tá valendo a pena, vai lá e compra. Mas nem sempre é assim, né? Não, e a gente tem um problema, porque a publicidade enganosa, aquela que induz o consumidor efetivamente a erro e leva a um prejuízo, ela é muito mais, na verdade, do que somente um ilícito civil. Ela é um crime. Ela é um crime previsto contra o consumidor. Então, nesse caso, o consumidor ele precisa de organização para poder fazer as compras dele. Ele precisa se organizar. A gente, para ir no mercado, a gente não faz uma lista para comprar algo muito mais barato? Sim. Então, para poder comprar uma televisão, um sofá, um móvel, eu preciso pesquisar. E aí a gente tem vários mecanismos de pesquisas, por exemplo, o Reclame Aqui, que é um bom suporte para o consumidor, para eu saber a reputação da empresa que eu estou comprando. Joga ali no Google, né? O nome da loja, Reclame Aqui. Google, Reclame Aqui. Também temos o consumidor.gov, além do Procon, que faz um excelente trabalho com várias pesquisas e monitoramento de preços antes da Black Friday e depois, para poder mostrar ao consumidor, olha, tal loja, ela aumentou o preço em tantos %. Ele consegue agir dentro dos limites da lei. Olha, essa prática, então, Pedro, de dobrar o valor do produto e depois, né, voltar, ela é uma prática ilegal, a gente pode dizer? Sim, é crime, inclusive, é publicidade enganosa. Essa prática, ela é ilegal. Gente, quando o consumidor perceber que foi vítima, né, desse crime, o que ele tem que fazer? Qual que seria a orientação? Tem o Procon que ele pode procurar, mas seria pertinente, por exemplo, fazer um boletim de ocorrência? Isso, o ideal é que ele registre um boletim de ocorrência, ele vá à delegacia, faça o BO e, além disso, se ele não conseguir resolver de forma extrajudicial com a empresa, ele pode buscar o Procon via administrativa e também a Justiça nos casos em que ele quiser demandar ou uma indenização ou a devolução do valor que foi pago, ele pode buscar também a Justiça. Com certeza. A gente está falando muito das compras online. Claro, está aqui na nossa mão, né? São muitos sites, a tentação é grande.
muitas propagandas, mas nas lojas físicas também, né, Pedro? A gente vê muitos anúncios de Black Friday, mas é preciso estar atento também às práticas das lojas físicas, né? Sim, loja física ainda tem uma questão que muitas vezes não é tão comentada. Por exemplo, o golpe da maquininha de cartão de crédito. Nossa, às vezes a pessoa ela vai pagar com o cartão e o vendedor anota os dados do cartão para poder usar para fazer outras compras depois. Gente, isso é um perigo. Né? É um perigo. E a gente precisa fazer as compras na Black Friday ciente de que nem toda compra ela vai gerar o direito à troca. Né? Que é algo que a gente precisa levar para quem está em casa, o nosso público de hoje. Porque se a pessoa ela compra ou dá de presente, comprei uma blusa para te dar de presente, mas você não gostou da cor, a blusa está em perfeito estado, a loja não é obrigada a trocar. Ixi. É só se tiver algum defeito de fato. Perfeito. E na Black Friday, me arrependi, como você falou, também não vale essa questão da troca, né? Depende. O direito do arrependimento ele está previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, nosso CDC. O consumidor ele tem um prazo de 7 dias para poder desistir, se arrepender dessa compra. Só que tem uma observação. Essa compra ela precisa ter sido feita fora do estabelecimento comercial. Então, são compras feitas por sites, por telefone, ou então aquelas famosas revistas de cosméticos, que a pessoa vai na casa da outra, compra, me arrependi. Eu tenho 7 dias de arrependimento. Na loja física, se você experimentou, se estava ali tete a tete com o produto, não vale. Não. Perfeito, não. Pedro, perfeito. A gente está falando aí dessa questão da gente estar atento, de pesquisar o preço, de monitorar. O PROCON estadual realizou uma pesquisa de preço e monitoramento antes da Black Friday. E os estabelecimentos que, porventura, aqui no estado forem aí, né, pegos com alguma prática duvidosa, o consumidor também pode fazer essa denúncia, vai passar aí por uma notificação. Vamos ver o que o PROCON falou sobre esse assunto para a gente. Pode rodar. O PROCON estadual realizou uma pesquisa de preço e um monitoramento de mercado. A pesquisa de preço, ela visa, então, que o consumidor tenha uma economia, para que ele já conheça o preço do produto que ele tem intenção de comprar, até para que ele possa fazer escolhas conscientes e não cair, por exemplo, no endividamento. Agora, o monitoramento de mercado, ele serve para a gente analisar se não tem uma propaganda enganosa. Será que aquele produto não teve uma elevação de valor antes do período da Black, e agora o que ele está dizendo, por exemplo, que está sendo vendido pela metade do preço, houve uma elevação anterior. Então, esse monitoramento, ele analisa o comportamento da empresa, é a oportunidade de proteger o consumidor capixaba. Então, nesse caso, as empresas que têm algum tipo de indício de irregularidade estão sendo notificadas pelo PROCON estadual para apresentar o valor praticado também anteriormente, através de dados comprobatórios como notas fiscais, por exemplo. Então, a gente pede ao consumidor que, caso encontre alguma irregularidade ou que suspeite de alguma irregularidade, que formalize a sua denúncia através da denúncia eletrônica que está no nosso site ou através do nosso e-mail fiscalização@procon.as.gov.br. Pois é, né? Como o Pedro falou, agradecer a participação do PROCON. Às vezes a gente faz lista do supermercado e uma coisa muito mais cara, você quer aproveitar a Black Friday para comprar uma geladeira, um celular, a gente não se atenta a fazer essa pesquisa mais minuciosa. Agora, Pedro estava falando uma coisa pertinente aqui sobre o pagamento no Pix. Muita gente juntou uma grana para aproveitar a Black e fazer esse pagamento à vista, não encerrar o ano aí acumulando parcela. Mas como é que faz no caso de pagamento por Pix se tiver que devolver essa mercadoria, se tiver que trocar, ou enfim, algum problema? Pix, a gente fica mais preocupado, né, com esse retorno do dinheiro. Sim, a gente tem duas situações. Em relação à compra efetuada na loja, vamos supor, ou na loja física, de que forma que for. Vendo que a loja de fato existe, a empresa ela vai proceder com a devolução do valor. Agora, tem aqueles casos em que a pessoa cai no golpe. E aí? E ela paga no Pix. E como que o consumidor, ele pode fazer? O que ele pode fazer para buscar os direitos dele, né? Você que está em casa, fica esperto. Primeiro ponto, ele tem que registrar um boletim de ocorrência, porque ele foi vítima de um golpe, vítima de um crime. Ele deve ir imediatamente ao banco
para poder bloquear cartões de crédito, Olha só. pedir para bloquear as movimentações financeiras daquela conta e abrir um procedimento chamado MED, que é justamente o pedido de devolução desse valor. Muitas vezes os bancos não fazem, mas é direito do consumidor de pedir, porque é direito do consumidor a reparação dos danos. Tá, mas e aí o banco não devolve, aí no caso a pessoa teria que entrar na justiça? Como é que fica isso? Ele tenta resolver inicialmente, né, de forma extrajudicial Sim. e de forma administrativa junto do PROCON, do Reclame Aqui, ele pode registrar também, Legal. e do consumidor.gov, que é uma plataforma do governo. Então ele pode levar isso ao conhecimento do governo, não deu certo, não conseguiu resolver, ele pode sim buscar a reparação de danos dentro do Poder Judiciário. Perfeito, interessante isso. Muitos golpes, tá? Diariamente a gente mostra aqui as pessoas sendo vítimas. Então, chegando algumas perguntas aqui. Bárbara Costa, de Viana, ela falou o seguinte: Pedro, comprei um produto pela internet em promoção e lá dizia que não tem direito à troca. Olha o problema. Mas o produto que chegou para mim é diferente do anunciado. Acho que ela não está falando específico da Black Friday, mas Sim. é uma situação de compra que é muito comum e pertinente. Obrigada pela participação. Quais os direitos nesse caso? Isso acontece muito. Nesse caso, o consumidor ele pode exigir a troca do produto, o cumprimento forçado daquela publicidade e, além disso, ele pode exigir a devolução do valor se ele não ficar satisfeito ou com a troca do produto, se a empresa não quiser fazer. Perfeito. Então, chegando mais perguntas aqui, chegou uma pergunta muito bacana da Maria Eduarda, da Grande Goiabeiras. Maria, obrigada pela participação. Ela falou: comprei um celular ontem num site famoso, véspera da Black oficial, né? Mas percebi hoje que o preço caiu mais. Tenho direito ao reembolso ou da diferença ou da troca? E aí? Nesse caso, primeiro a gente lamenta, né? Porque de um dia para o outro, né? Diminuir. Nesse caso, ela pode exercer o direito de arrependimento dela e fazer uma nova compra, não é com o valor mais baixo. Perfeito. Ela poderia exercer o direito de arrependimento dela. Foi comprado num ambiente fora da loja física, foi na loja virtual, Ótimo. Ela tem direito de arrependimento. Maravilha, aí dá para resolver seu problema, porque realmente não sei como é que foi a diferença aí, realmente é complicado a pessoa ficar no prejuízo. Leila de Itaparica está perguntando o seguinte: fiz uma compra e a loja só aceita a devolução via Vale. Isso é permitido? Acredito que seja o Vale Troca dentro do próprio... Ela não explicou aqui, mas só deve trocar por algum outro produto da própria loja, não deve devolver o valor total, integral. Isso pode? Me parece estranho, né? Teria que saber ali, né, os saber detalhes. um pouquinho mais de detalhes, mas me parece que não. E essa situação colocaria o consumidor em mais desvantagem frente ao fornecedor. Então, a gente pode falar que essa prática poderia ser nula. Não é nula de pleno direito, porque estabelece uma desvantagem ainda maior do consumidor frente ao fornecedor. Com certeza. Em relação à entrega nesse período de Black Friday, Pedro, muitas lojas já falam, o prazo de entrega vai ser estendido, muitos pedidos na Black Friday. Isso pode estender aí o prazo de entrega em função da promoção? Considerando a grande quantidade de compra que aumenta muito nesse mercado, né, nesse período, o mercado acaba sendo inflacionado de compra, poderíamos dizer que sim, desde que seja um período razoável. Por exemplo, fora da Black Friday, eu receberia em 10 dias, na Black Friday vamos botar ali 15, 20, eu não posso colocar 60, 70, 80 dias. Aí já é demais. Aí é muito, é desproporcional. Perfeito. Chegou aqui uma pergunta do Roberto Carlos de Campo Grande, ainda sobre essa questão da entrega. Ele falou o seguinte: comprei um ar-condicionado, mas a loja marcou 3 datas e nunca entregou. Posso cancelar o pedido do meu ar-condicionado, mesmo tendo comprado em promoção? Essa é boa, hein? Pode. Nesse caso, sim, porque houve o que a gente chama de falha na prestação dos serviços. Perfeito. Mas, na verdade, o serviço nem foi prestado. Porque não entregou ainda o né? ar-condicionado Então, de dele. fato, é falha na prestação de serviços. E aí, o que eu recomendo? Que ele registre, de fato, a reclamação junto do PROCON, no Reclame Aqui, no consumidor.gov
e ainda que ele acione o Poder Judiciário buscando a reparação por danos morais. Perfeito. Agora, essa questão de troca, na loja física, por exemplo, é muito comum. Vou ali na Glória hoje passear com a minha família, aproveitar para comprar umas roupas. Aí eu compro ali uma peça de roupa, o lojista fala, olha, essa peça está em promoção, Black Friday, a gente não efetua troca. Isso é permitido? Depende. Se a loja ela tiver como prática a troca, então essa prática não é permitida. Eu não posso limitar os produtos que eu vou efetuar a troca. Se ela estabelece que há o direito de troca, independente se for produto de Black Friday ou não. E tem como eu saber disso, Pedro? A loja ela deve dispor anúncios colocando, olha, prazo de troca, condições para a troca. Ela tem que informar, porque um dos principais direitos e direito básico do consumidor é o direito à informação. Legal. Pedro, para a gente já ir finalizando, mas para quem for vítima aí dessa questão do golpe, né? Voltando no golpe, que a gente sabe que nesse período é tenso, tem muitos golpistas aí aproveitando esse período de Black Friday. Qual seria o caminho mais rápido e eficaz para essa pessoa que foi vítima de um golpe, de repente perdeu aí um valor alto? É mais eficaz ela ir nessa plataforma do Gov, ou fazer o boletim, ou acionar logo o PROCON? Agora está no feriado, né? Provavelmente a pessoa vai tentar resolver isso na segunda-feira. O que seria mais prático e eficiente para essa vítima? Primeiro, registra o boletim de ocorrência e logo depois ela deve ir até o banco, né? Justamente para poder comunicar que houve esse crime, houve esse golpe, para que o banco ele proceda com as atividades que ele tem que fazer. Né? A suspensão da conta, o bloqueio, o pedido de devolução. Perfeito. Pedro, obrigada, viu, pelas dicas, Nada, pelas informações, as explicações maravilhosas aí. Pedro Carvalho, advogado, especialista em direito do consumidor. Até a próxima, meu amigo. Obrigado, até a próxima. Vão aproveitar a Black Friday sem cair em golpe, né, e com tranquilidade. Com toda certeza. Valeu, até a próxima, Pedro.